Bom dia, pessoal. Estamos aqui hoje para mais uma aula de inglês e nós vamos estar revisando um pouquinho sobre as prepositions of place, que são as preposições de lugar, certo? Elas costumam ser correspondentes em inglês e português. Essas preposições, elas indicam a posição de coisas, de pessoas em algum lugar específico, certo? Então, é interessante sabermos a tradução, porque ela vai ser referente ao português, certo? A aula passada eu trouxe para vocês essa imagem, que tem algumas preposições de lugar, certo? No livro de vocês só tem algumas delas, mas é importante que vocês saibam que existem uma variedade de preposições, certo? E ela vai estar indicando exatamente o local específico, exatamente onde algo se encontra, certo? Por exemplo, o gato está dentro da caixa. Então, na frase em inglês, vai ficar The cat is in the box, certo? Aqui, the cat is on the box. The cat is under the box. The cat is in front of the box. The cat is behind the box. The cat is next to the box. The cat is above the box. The cat is below the box. The cat is between two boxes. The cat is on the left the box. The cat is opposite. E the cat is on the right. Então, vocês podem observar que cada imagem dessa exprime o local específico, certo? De cada animal, de cada objeto ou de cada pessoa. E no livro de vocês tem essas 6 preposições de lugar: on, above, in front of, behind, under e beside. Nesse caso, eu vou falar a tradução para vocês porque se faz necessário. É similar ao português, então não tem problema que a gente faça essa tradução, certo? On é utilizado para algo que está na superfície, certo? Então, vocês podem observar, como viu na imagem, o gato estava na superfície. Above está sobre, certo? Acima. Não na superfície, mas acima da superfície. In front of, em frente, certo? Behind, atrás. Under, abaixo. E beside, ao lado, certo? Como também temos a preposição next to, que não fica bem ao lado, mas que fica próximo, certo? E aí, como proposta de atividade para vocês, eu trago uma atividade na folha que vai falar sobre as preposições de lugar, certo? É importante, é interessante que vocês façam essa atividade, porque nas próximas aulas nós vamos estar corrigindo, certo? Na aula online, nós vamos estar corrigindo. E para que vocês tenham dúvida, é necessário que vocês façam, certo? Caso tenha alguma dúvida no momento que está fazendo, podem mandar mensagem que eu vou estar respondendo, certo? É importante essa troca de informações, vocês comigo e eu com vocês, para que eu fique sabendo até que ponto eu posso ir, certo? Assim como os demais assuntos, a disciplina de inglês também, ela precisa que vocês entendam o assunto anterior para passarmos para as próximas unidades, certo? Então, a atividade na folha para vocês fazerem e atividade no livro, certo? O livro, vocês vão abrir na página 25 e no lesson, o lesson vai falar um pouquinho sobre lares incomuns e diz assim, an unusual home, certo? Vocês podem observar na imagem que ela está mostrando alguns lares, algumas casas em locais não comuns que a gente costuma ver. Então, vocês irão escutar o áudio que eu vou estar passando para vocês e responder a questão 2 e 3, certo? É importante que vocês escutem o áudio. Caso não entendam, escutem novamente para vocês pegarem
para pegarem as respostas do áudio. No Pronunciation, ainda na página 25, vocês ainda vão escutar mais um áudio para responder a questão 1, certo? Ela vai estar falando um pouquinho sobre os sons, certo? Do S, do Z e do IZ, certo? Eles falam as palavras, vocês vão colocar na coluna correta, certo? E na página 26, vocês irão responder a questão 2 e 3, certo? Essa é a parte do reading. Como vocês sabem, o reading, ele tem sempre um texto, tem sempre alguma leitura e com base nesse texto, vocês respondem as questões, certo? Vocês vão responder a questão 2 e 3 de acordo com o texto. A Day in the Life of Rashid. Então, é importante que vocês prestem atenção na leitura do texto e em seguida também vocês façam a leitura desse texto, certo? O reading ele vai estar falando sobre Nomadic Lifestyles. E eu já adianto para vocês que esse texto vai falando um pouquinho sobre o estilo de vida nômade. Que nômade é quem não tem moradia fixa, que vive permanentemente se mudando. Ou seja, um dia mora numa cidade, outro dia mora em outro local, e assim eles não têm moradia fixa como nós temos, certo? Como nós temos nossa casa. Os nômades, eles não têm moradia fixa, certo? Eu vou ler o texto e vocês prestem atenção. Rashid is a typical teenager. He likes listening to music and meeting his friends. However, Rashid is also special. He and his family are nomads, which means they never set down, and they live a tent in the Sahara Desert. Rashid always gets up early. There is a lot of work to do before the sun gets too hot. There is not much water, so he rarely takes a shower. He usually washes in a tub and then he has breakfast. He usually drinks milk. Rashid does not go to school in the morning with other young nomads. He stays at home and helps his parents. In the morning, he sometimes carries water from the river. In the afternoon, he takes care of parents' goats. In the evening, there are often parties or guests visit Rashid's family. People listen to music and dance. Rashid does not usually dance, but he often stays up later. His life in the desert is not always easy, but he is happy. Então, de acordo com esse texto, ele vai estar falando um pouquinho sobre a vida de Rashid, certo? Como eu já falei para vocês, ele é um nômade e que ele vive no deserto do Saara. E daí está falando toda a rotina dele durante o que ele faz durante o dia, certo? E com as imagens, vocês podem também observar que vai estar associado ao texto, certo? Então, essa é a atividade dessa semana. Espero que vocês façam. Espero estar tendo resposta dessas atividades, ou seja, vocês podem mandar fotos das atividades para o meu WhatsApp, que eu vou estar sempre respondendo vocês. É interessante que vocês façam, certo? Um cheiro e qualquer coisa pode mandar mensagem.